Saudações, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, é o que vocês viram na thumbnail. Sim, pessoal, o review do Nintendo Switch OLED. De hoje, né, como eu falei, eu vou fazer o review dele. Passou, né, de 2 semanas eu tô fazendo testes, né, jogando jogos com ele, fazendo lives também, tá? Se vocês já seguem aqui, já se inscrevem, já são inscritos no nosso canal, né, já sabem que eu falo que eu tô fazendo live direto através dele, tá, pessoal? E no vídeo de hoje é o review, sim, eu tenho que falar para vocês os prós e os contras desse console híbrido, gente. Sim, que você pode jogar tanto na sua TV quanto portátil. Sim, é isso mesmo. E a pergunta e a questão é, vale a pena você comprar um Nintendo Switch? Bom, meus amigos, antes que eu comece, é claro, não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações de vídeos e lives, pessoal. Isso vai ajudar bastante no nosso canal, pessoal. Já estamos perto de chegar aos 1.500, olha só, pessoal, isso é 1.500 amigos, 1.500 inscritos, pessoal. Então, por favor, compartilhe esse vídeo com todo mundo, porque isso vai ajudar bastante, pessoal. Porque vocês vão ver se ainda vai valer a pena, né, comprar esse Nintendo Switch OLED em pleno 2023, né? Quais são as vantagens dele, né? Quais são os prós e os contras, né? Ainda mais que agora levantaram rumores, né, vazamentos, vamos dizer assim, também, sobre o sucessor do Nintendo Switch, né, vamos supor, o Switch 2, né, quem sabe, né, tá pra ver aí, falaram que vai vir em 2024, mas por enquanto vamos falar do Nintendo Switch, então vem comigão. Bom, meus amigos, primeiro eu vou falar, né, sobre um pouquinho dele, né, antes de começar a falar os prós e os contras, o que vem com ele, o que ele traz. Primeiramente, vamos falar sobre as versões que o Nintendo Switch tem. O Nintendo Switch tem 3 versões, que no caso é o Nintendo Switch normal, tá? Tem o Nintendo Lite e também tem o Nintendo Switch OLED, que é a versão mais recente do Nintendo Switch. Tá? E qual é a diferença entre eles? O Nintendo Switch, a primeira versão, ele vem com 2 versões, praticamente assim, né? Subversões, vamos dizer assim, que é a versão V1 e a V2, que são praticamente atualizações. E para poder também fazer algumas correções, né, a sua primeira versão. E também tem a tela, né? Que a tela do Nintendo Switch, ela é maior do que a tela do Switch OLED, quer dizer, né? Ela é maior do que a do Switch normal, né? A primeira versão. Enquanto que a tela do Switch OLED já fala, né? Que a tela ela é de OLED, 7 polegadas. O do Nintendo Switch da primeira versão é uma tela de IPS, pessoal, de 6.2 polegadas. E também, pessoal, sobre o armazenamento do Nintendo Switch OLED e da sua primeira versão. O da primeira versão ele vem com um armazenamento menor, ele vem com 32 GB de armazenamento interno, que é uma coisa muito, mas muito pouca. Se for comparar com os outros concorrentes, no caso o PlayStation e o Xbox, eles têm armazenamentos 10 vezes maior, até mesmo uns 20 vezes maior praticamente. E, meus amigos, também tem a diferença no armazenamento. A primeira versão vinha com 32 GB de armazenamento interno, claro que você poderia expandir com um cartão micro SD, e a versão OLED vem com 64 GB de armazenamento, que também você pode expandir até 2 TB, né? Você comprando um cartão micro SD de 2 TB, você vai poder expandir também a memória do seu Nintendo Switch OLED, né? Ou Nintendo Switch. Uma outra coisa que eu achei também muito bacana é o seu touch, sim, né? Que a tela dele também é touch. Você não vai mexer só nos seus controles aqui também, né? Como vocês estão vendo aqui. É claro que tem alguns jogos que só vai funcionar o controle, né? Não é todos que são touch, tá bom? Lembrando, pessoal, que isso aqui é um review para quem não tem o Nintendo Switch. Por quê? Quem já tem o Nintendo Switch, vamos supor, a primeira versão, eu, na minha humilde opinião, acho que não precisa comprar o Switch OLED. Só se você realmente quiser, tá? Ter o Switch e o Switch OLED, tá? Isso aqui é para quem não tem e tá com aquela pretensão, tá pensando em comprar, entendeu? Porque se você for comprar pela primeira vez no Nintendo Switch, então opte pelo OLED, porque o OLED vem com mais armazenamento interno, é óbvio, a tela dele é melhor também, o dock dele que vem também é melhor, porque tem entrada para LAN, que é o que? Internet via cabo, enquanto que o do Switch normal não tem internet via cabo, é só via Wi-Fi. São essas pequenas coisas que transformam o OLED um pouco melhor. Mas isso, no caso, só se você não tem o Nintendo Switch, entendeu? E caso você já tenha o Nintendo Switch,
E não tem muita diferença, vamos dizer assim, porque você pode também aumentar a memória interna, por mais que ele vem pela metade, vamos dizer assim, né? Porque o do OLED é 64 e o do Switch normal é 32. Então é praticamente a metade. Mas colocando um cartão micro SD vai aumentar de qualquer forma. Então não tem problema nenhum. Isso aqui, como eu falei, é só para você que quer comprar pela primeira vez. Ou caso você queira comprar e ter mais um. Uma outra coisa que eu achei bem interessante, meus amigos, é que ele tem um cooler. Sim, ele tem um mini cooler, tá? Eu não sei, tá? Se o barulho dele é aqui ou é aqui embaixo, porque ele é muito silencioso. Você não consegue escutar bem, tá? O cooler. Então, ele consegue passar a impressão que não tem cooler, que parece que ele vai esquentar. Mas não, ele tem cooler, tá? Ele não esquenta a ponto de desligar sozinho, como alguns outros videogames, tá? Ele fica no máximo morninho. É uma coisa que eu achei bem interessante, que eu faço live direto nele, né? Foi feito durante 2 semanas seguidas fazendo live nele. E no máximo que ele chegou a uns 28, 30 graus, assim, no máximo, entendeu? Assim, tão morno, quentinho. E uma coisa também, pessoal, que é muito bacana. Você pode jogar o Nintendo Switch em Full HD. Isso é muito legal. Mas tem que estar conectado no dock e na sua TV. Sim, gente, a tela dele, por mais que seja OLED, a tela do próprio Nintendo Switch não é Full HD, ela é HD 720. Mas quando você conecta no dock e numa TV, ele consegue rodar, né? Tem um poder de processamento que consegue transformar, né, o HD em Full HD. E isso eu acho muito bacana. Mas isso peca um pouco por causa dos consoles da geração atual, né, os seus oponentes, vamos dizer assim, seus concorrentes, né, que já roda até 4K. Então, nesse caso, né, o Nintendo Switch ele só roda Full HD, você não tem como rodar em 4K. Outro ponto que eu achei muito interessante, pessoal, é a sua bateria. Sim, a bateria, por mais fino que ele seja, a bateria dele me impressionou bastante. Por quê? Eu consegui, assim, ficar longe do carregador, jogando um jogo assim, vamos supor, pesado, um jogo AAA, vamos dizer assim, por aproximadamente 5 horas sem parar. Tá? Isso é muito interessante, que ele aguenta bem, tá? Dependendo do jogo, é claro, tem jogos que vai ser mais pesados, que vai exigir mais do processador, tá? Então talvez ele vai durar até um pouco menos de 5 horas, tá? Vamos supor mais 4, ou até mesmo 3 horas e meia, 3 horas e 40, enfim, dependendo do jogo, ele vai usar a quantidade de processamento e também, né, ele vai ficar reduzindo. Porém, uma coisa que eu achei muito legal é o seu carregamento, né? Ele é supercharger, vamos dizer assim. Ele carrega em uma velocidade de 65 watts, né? Então ele realmente carrega bem rápido. Uma outra coisa que eu achei bem interessante, que eu pensei que não funcionaria tão bem, é o seu processador, que é o NVIDIA Tegra, tá? E eu com memória RAM de 4 GB. É muito estranho, porque o meu PC atualmente ele tem 16 GB de RAM. Então, ele roda alguns jogos pesados, né? Exemplo, assim, Genshin Impact, assim, Full HD 60 frames, coisa e tal, pá. Mas o Nintendo Switch com 4 GB de RAM consegue rodar muito jogo em 30 FPS, assim, tranquilo. Tudo bem que não consegue rodar todos nos 60 FPS, né? Mas ele roda muito bem, assim, a maioria dos jogos com 4 GB de RAM. Eu achei isso impressionante. E lembrando também, pessoal, esse console aqui, ele é mais para a família. Sim, porque por incrível que pareça, você comprando um Nintendo Switch, você já vai estar trazendo 2 controles, tá? O Joy-Con pode se transformar em um controle totalmente individual. Você pode jogar eles em conjunto, tá? Como se fosse um controle normal com um grip. Ou se você tirar o controle, você pode transformar ele em um simples controle. Simplesmente assim. Você pode jogar com algum amigo ou com alguma amiga assim. Entendeu? É muito bacana que dessa forma você praticamente está comprando um videogame para jogar com o seu companheiro ou sua companheira, com a família também. E você também pode comprar outros Joy-Con separadamente, até mesmo o controle do Nintendo Switch Pro, tá? Que também o pareamento dele é muito simples, é muito rápido e fácil também. E uma coisa que eu achei muito bacana é o cliquezinho, né? Que eu aumentar o volume para vocês ouvirem. Olha isso aqui.
Legal, né? Ele tem uma biblioteca de jogos que realmente me impressionou. A biblioteca de jogos dele, ele tem praticamente todos os tipos de jogos. Tem jogos AAA, jogos realmente bem pesados, tá? Jogos indie, tá? Os jogos da própria franquia da Nintendo, é claro, que por incrível que pareça, nos jogos da própria empresa deles, assim, propriamente dito, né? Mario, Donkey Kong, né? Aí esses jogos Zelda também, eles conseguem realmente trazer o potencial do Nintendo Switch ao extremo, né? Então é estranho porque em alguns outros jogos que não são da franquia, assim, da própria Nintendo, ele roda bem, mas parece que está faltando alguma coisinha. Já no caso dos jogos da própria Nintendo, parece que ele consegue entregar tudo que é prometido. É muito bacana, assim, e também curioso como é que a gente consegue fazer isso. Um outro ponto, pessoal, muito bacana também é o Nintendo Switch Online, né? Que tem o seu plano de assinatura, que eles dão também até 4 jogos de graça assim, por mês. E por incrível que pareça, pessoal, pasmem, que é o plano mais barato entre todos os concorrentes dele. No caso, a PSN e o Xbox Live, né? Então o Nintendo Switch consegue entregar um plano um pouco mais barato. Embora que, por incrível que pareça, os jogos da Nintendo são realmente caros, né? Eles são conhecidos por ser jogos mais caros do que normalmente deveria ser. Mas uma coisa que eu achei bem interessante também que eles fazem é promoções. Eles têm promoções muito boas em que você pode encontrar jogos por R$2, jogos por R$10, jogos bons assim, entendeu? Não, claro, não jogos AAA, porque talvez sim, exemplo, né? Dependendo de uma promoção aí que apareça, você pode encontrar um jogaço aí que antes era R$100, 150 por 10, por 15, por 20, 30, enfim. Ele tem uma boa gama de jogos. Uma outra coisa que eu achei também bem bacana através do plano do Nintendo Switch é que você tem também acesso à retrocompatibilidade, sim, a jogos do Super Nintendo, Nintendo 64 e uma gama infinita de jogos antigos para quem gosta desses jogos mais antigos, assim, quer reviver, né, a nostalgia desses jogos, assim, desses consoles antigos. Você também vai ter acesso através do plano do Nintendo Switch. Isso aí também achei bem bacana. Uma outra coisa que eu achei também bem legal, que é do Nintendo Switch Online, que é o plano, que você pode salvar os seus dados na nuvem. Então, exemplo, você estava lá jogando, salvou os seus dados na nuvem, do nada o Nintendo Switch parou de funcionar, ou você deixou cair e quebrou, enfim, aí você comprou um outro Nintendo Switch, entrou com sua conta, então todos os seus dados vão estar ali. Entendeu? Isso eu acho muito bacana, assim, dados salvos na nuvem. Isso aí é bem legal mesmo, porque isso também até ajuda você a manter o seu progresso nos jogos, né? Exemplo, você vai ter que fazer toda a atualização, baixar o jogo caso você não tenha um cartucho, né, de jogo, e quando você for baixar, ver lá os seus dados, tá de onde você parou. Muito bacana mesmo. Bom, meus amigos, agora eu vou começar a citar, né, os pontos não tão agradáveis do Nintendo Switch, pessoal. Aqui no caso já vou começar com o Joy-Con deles. Sim, o Joy-Con deles, como vocês sabem, pode ser removido, pá, beleza, todo mundo já sabe disso. Porém, o que eu senti quando eu pego o Joy-Con, o que? Eu vou deixar aqui, para vocês ficarem vendo aqui, tá? Que eles têm um ar de fragilidade. Eu tenho a grande sensação de que se eu deixar esses pequenos aparelhozinhos, né, esses controlezinhos caírem, vai quebrar de primeira. Entendeu? Isso é uma coisa que me deixou um pouco triste, né? Você parece que o controle não foi feito para criança, embora que a maioria dos jogos da Nintendo que estão, né, do Nintendo Switch é para o público infantil, que tem Pokémon, tem Mario, está claro que também tem para nós, né, adultos, né? Mas o controle tem um ar muito frágil. Parece que se deixar cair ou se cair alguma coisa em cima dele, vai quebrar também. Um outro ponto muito importante são os analógicos, como vocês estão vendo aqui, ó. Esses analógicos aqui, pessoal, eles são anti-drift, né? Então esse aqui já foi um belo acerto da Nintendo, porque a primeira versão do Nintendo Switch estava dando muito drift, né? Os analógicos davam ruim com muita rapidez, né? Então você tinha que entrar em contato com a Nintendo para eles mandarem um novo Joy-Con para você. Já no caso do Nintendo Switch, eles resolveram esse problema de drift, né? Esse gripzinho aqui, e
ajudou bastante. Um outro ponto negativo do controle é que, no caso, é o gatilho. Sim, os botões traseiros, eles não são gatilhos, eles são botões, né? No caso, o ZR e o ZL. Isso, de uma certa forma, dependendo da pessoa, é claro, tem pessoas que preferem gatilhos e tem pessoas que preferem botões, mas atualmente a maioria dos controles são gatilhos, né? Não são mais botões. E então esse botão meio que dá essa impressão meio que infantilidade, entendeu? Eu gosto, só que eu prefiro gatilho. Um outro ponto negativo, pessoal, do controle do Joy-Con, quando você coloca um jogo para 2, né, em que você precisa usar ele, um só do Joy-Con, como um controle principal para você poder jogar os jogos, ele não é confortável, ele não é tão ergonômico, tá? Por ele ser pequeno, dá-se a impressão que ficou muito... Ele já é pequeno, um só. Ele parece que ficou menor, então sua mão fica... Para quem tem mão grande, tem uma certa dificuldade de fazer os comandos, né? Para quem tem mão um pouco pequena, né, é mais tranquilo, mas mesmo assim é um pouco difícil, né? Porém, né, um ponto positivo, quando você faz o pareamento do Joy-Con para se transformar em 2, ele funciona perfeitamente e é muito bacana, tá? Porque eles fizeram a proposta para poder ser mesmo igual um controle secundário. Por mais que as posições do analógico não são iguais praticamente, né, ele funciona muito bem. Um outro ponto negativo, pessoal, que eu achei, não é a interface dele, que a interface dele eu achei bem fluida, bem fácil de mexer, tá? É uma das interfaces mais simples, por incrível que pareça. Porém, é o seu Nintendo eShop. O shop dele demora muito para carregar, eu não gostei muito disso. Por mais que você esteja na internet via cabo, tá? Ele ainda demora, entendeu? É muito estranho, parece que tudo bem que tem uma biblioteca enorme de jogos, mas mesmo assim, por causa do processador dele, é o que eu presumo, deve ser por isso que ele demora para poder carregar, né? Ou quando você vai descer, procurar por jogos, você vê que ele demora um pouquinho. Por mais que a sua internet seja ótima, isso é do próprio Nintendo Switch, então isso realmente não é muito bom. Um outro ponto negativo, não tem Netflix, tá? No Nintendo Switch. Você não pode também fazer streamers, por mais que tenha YouTube, você não consegue fazer uma live no próprio Nintendo Switch. Para poder fazer live no Nintendo Switch, você precisa de aparatos, né, de programas. Você precisa estar conectado em um PC, você precisa de uma placa de captura de vídeo, conectar no Nintendo Switch, do Nintendo Switch passar para o seu computador, do computador para a tela, enfim, para vocês poderem fazer live, fazer qualquer coisa, gravar uma imagem, embora que você também pode gravar vídeos, pedacinhos da sua jogatina em vídeos, né, e também você pode salvar eles no seu PC. Mas no caso mesmo é fazer live. Exemplo, você pode fazer live no PS4, PS5, no Xbox Live, no Xbox One, enfim, no Xbox Series S. Você consegue fazer live através deles mesmo. No caso no Nintendo Switch não tem como. Você precisa de uma placa com captura de vídeo, né, e conectada ao seu computador. E do lance da Netflix, cara, eu também achei um ponto bem negativo, porque a tela do Nintendo Switch não é ruim, a tela dele é boa, porém, por não ter o Netflix, a gente poderia colocar no quarto, assistir um filmezinho, embora tenha o Crunchyroll, né, que a gente pode assistir animes, né, isso aí também achei bem legal. Porém, né, um Netflix da vida, um Disney Plus, viria muito bem para poder assistir, né, as nossas séries, os nossos filmes no próprio Nintendo Switch. Um outro ponto que também eu não gostei é que você não pode compartilhar os seus jogos. Sim, pessoal, porque quer dizer, poder pode, mas é um pouco complicado. Como assim? Exemplo, se eu tenho um plano do Nintendo Switch e eu comprei um jogo, eu tenho acesso a um jogo, eu poderia compartilhar com algum amigo meu, exemplo assim, ou com algum familiar meu, exemplo, eu e a minha esposa, ela tem um perfil, tá? Lembrando, o Nintendo Switch pode ter mais de um perfil, então você pode ter alguns jogos no seu perfil, enquanto ela pode ter outros jogos no perfil dela, uma coisa que eu achei também bem bacana. Mas se ela tiver um jogo que só ela tem, ela não pode compartilhar
comigo, por exemplo, um jogo que ela comprou no plano do Nintendo Switch e eu não tenho esse plano. Se ela tem acesso a esse jogo através do plano, ela não pode compartilhar comigo porque eu também não tenho o plano, entendeu? Ela só pode compartilhar se eu também tivesse plano e também, enfim, é um pouquinho complicado e eu não gostei muito disso de compartilhamento, porque no PS4 você pode compartilhar seus jogos com o seu amigo com um outro PS4. Já do Nintendo Switch você não pode compartilhar de um Nintendo Switch para um outro. Entendeu? Isso aí pegou mal. Um ponto que eu também acho muito bacana que deveria ter no Nintendo Switch, porém não tem, que é uma coisa acho que é mais pessoal também, que é o plano de conquistas. Sim, tem plano de conquistas, né, em todos os jogos do PS4 e do Xbox, né, porém aqui não, né, porque caso você queira, como as pessoas dizem, platinar um jogo, né, você não vai poder, não tem isso no Nintendo Switch. Então, um exemplo, você está jogando Pokémon e você quer fazer, por exemplo, a conquista, você capturou o primeiro lendário, né? Teria aquela conquista lendária. Não tem isso, né? Ou igual do Deus da Guerra, ou em outros jogos. Infelizmente, não tem esse lance de conquista. Eu acharia bacana se a Nintendo colocasse, né, esse sistema de conquista. E, pessoal, é claro, né, falando em comparação, não tem como. Vocês não podem comparar o Nintendo Switch e o PS4 e o Xbox em poder de processamento, que o Switch vai perder de uma forma horrível, né? Porque ele não tem um poder de processamento igual do PS4, igual do Xbox. Ele é realmente, nesse quesito, ele é inferior. Você tem que avaliar bem o quesito da plataforma, do híbrido, né? Que você poder ter a mobilidade. Tá? Você vai poder praticamente jogar no seu Nintendo Switch a qualquer momento. Não é? Você não pode pegar um PS5, um PS4 e jogar na rua sem uma TV, sem uma energia, sem uma fonte de energia. Já no caso do Nintendo Switch tem como, sim, entendeu? Então, caso você queira ter o Nintendo Switch e tá pensando qual eu compro, o PS4, ou o PS5, o Xbox One Series ou o Nintendo Switch? Se você quer jogar jogos pesados com uma qualidade de imagem melhor, é claro que você vai ter que optar entre o PS5 e o Xbox. Mas se você quer uma coisa mais prática, então eu indico muito o Nintendo Switch, tá? Mas não vá querer procurar gráficos absurdos 4K, porque o Nintendo Switch não vai entregar. Uma outra coisa que eu achei assim, um pouco chato, que tudo referente ao Nintendo Switch é carinho, tá? Só tirando praticamente o Joy-Con. Por quê? Por incrível que pareça, se você comprar um Joy-Con separado, né, você vai estar comprando praticamente 2 controles com o preço de um. Então, e ele está praticamente um preço de um controle de PS5 ou PS4 ou de um Xbox. Então, se você comprar um Joy-Con separado, você vai estar levando 2 controles por preço de um. Entendeu? Isso é bacana. E é sempre bom você ter mais de um, porque como eu falei, o Joy-Con ele tem esse ar de fragilidade. Entendeu? Eu gosto dele, tem até uma pegada boa quando você pega ele assim, entendeu? Mas quando você pega só o Joy-Con sozinho, ele não é tão ergonômico. E lembrando, pessoal, mais uma vez, esse console ele é mais focado para a família, sim, para você poder jogar com algum amigo seu por perto, tá? Porque um ponto positivo entre os negativos, né? Que na maioria das vezes, para você poder jogar com algum amigo seu, mesmo em casa, se você tiver um PS5, um PS4, um Xbox, você vai ter que precisar de um segundo controle. Não tem como você e seu amigo jogarem no mesmo controle, né? Ao mesmo tempo, né? Já no caso do Nintendo Switch tem, né? Como eu falei, o Joy-Con se transforma esse Joy-Con se transforma em 2. Né? Dependendo do jogo, você vai poder, né, jogar com seu amigo com apenas um Joy-Con, que, né, vai se transformar em 2. Se você tiver mais um Joy-Con, você vai poder jogar com 4 pessoas praticamente, entendeu? Então e tem jogos que dá para você jogar com 4 pessoas e até 6. É muito bacana mesmo nesse quesito. Um outro ponto positivo que eu esqueci de ressaltar no início é que ele, por incrível que pareça, tem Bluetooth. Ele tem um Bluetooth dele 4.1. E esse Bluetooth, pessoal, é bacana que você pode parear com seus fones de ouvido, tá? Por mais que ele tenha um pequeno delay ali do som chegar até ele, você vai poder jogar ou ver algum anime, né? Através do Crunchyroll ou através de um outro stream assim, de anime com o seu fone via Bluetooth. Eu achei isso bem bacana mesmo. E, pessoal, por último, uma coisa que eu achei bem
bacana no Nintendo Switch é o modelo dele, né? E como que ele conseguiu transportar, né, vários jogos que são realmente pesados em cartucho, gente. Sim, ele não é DVD, o cartucho dele é muito pequeno, por incrível que pareça, ele cabe aqui, ó. Ele é muito pequeno mesmo, achei isso interessante. E ele também tem essa barrinha aqui dele para ele poder ficar em pé enquanto que você joga. Você pode tirar os Joy-Con e jogar também. Ele fica em pé com muita facilidade. Aqui mesmo atrás dele já tem a entrada para o cartão micro SD, como vocês estão vendo, né? E ele tem uma pegada muito boa, tá? Eu achei ele muito bonito. Eu acho ele um dos consoles mais bonitinhos que eu já vi e já tive. E agora vem o resultado final. Vale a pena você comprar um Nintendo Switch? E a resposta é: depende. Sim, pessoal, como eu falei no início, depende muito da situação. Exemplo, você nunca teve um Nintendo Switch, quer ter um? Então invista no OLED. Porque, como eu falei, o OLED vem com uma tela melhor, tá? E ele vem com o sistema de LAN no seu dock. Então isso também ajuda bastante você a ter uma conexão melhor e mais rápida de jogos, né, através da internet. Então, um jogo multiplayer, você vai ter, né, uma resposta mais rápida, né? Então, se você não tem o Nintendo Switch e quer comprar, compre o OLED. Você já tem o Nintendo Switch, eu indico que não é necessário comprar um, porque se você já tem um, tá? Vamos supor a primeira versão, ele não muda muito. O processador é praticamente o mesmo, só muda o armazenamento e o tamanho da tela, tá? E no caso também o Joy-Con, né? O Joy-Con da primeira versão também não são tão bons. Mas, tirando isso, pessoal, eu acho que não vale a pena você comprar um segundo Nintendo Switch só porque, né, ele tem esses pontos que realmente não são tão relevantes caso você já tenha um. Então, se você já tem, a minha indicação é não. E, pessoal, ele está com um preço, dependendo de onde você for procurar, ele está com um preço bem acessível, tá? Antes ele estava assim, é claro, né, tô falando o Nintendo Switch sozinho, sem bundle, sem jogos, sem nada assim, sem detalhes, simplesmente ele puro. Ele tá com uma faixa que você consegue encontrá-la com uma faixa de R$2.000 a R$1.900. Isso depende muito, né, da loja em que você está procurando ele. Eu vou deixar links, tá, de lojas que eu já vi, que no caso é a Amazon, Mercado Livre, tá? Também tem na AliExpress, que ele é até quase 1.800, tem promoções que tá com 1.700, enfim, só você procurar bem que você encontra. E é isso, meus amigos. Peço desculpa se o vídeo ficou muito longo, tá? Porque eu queria fazer uma análise assim de uma forma detalhada, porém resumida. E de uma forma que vocês entendem com mais facilidade, né? Assim, falei assim, a voz do povo. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Comente aí o que você acharam. Se eu esqueci de falar algum detalhe do Nintendo Switch, que provavelmente isso aconteceu, comente aí que isso aí é bem necessário saber tudo assim do que você precisa desse console. Tá, meus grandes amigos? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, tá? Que isso ajuda bastantão. E até a próxima!